Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da disciplina de Teoria de Galois. Nesse vídeo nós vamos falar sobre grupos solúveis, né? E você já pode começar a imaginar, devido ao nome desse tipo de grupo, né? Grupos solúveis. Em virtude de nós estarmos procurando, vamos dizer assim, classificar os, as equações que sejam solúveis por radicais, então você já pode começar a imaginar que, devido ao nome que se dá a esse tipo de grupos, eles devem ter algo a ver com a solubilidade de uma equação polinomial por radicais. Tá? Isso certamente, como nós vamos ver no futuro muito próximo, isso de fato tem a ver. Tá? Então nós vamos usar grupos solúveis de alguma forma para dizer se uma equação é ou não solúvel por radicais. Ou, equivalentemente, para dizer se as raízes de um polinômio podem ser descritas por meio de radicais, né, e usando apenas os seus coeficientes. Tá? Então, isso é relativamente natural de se pensar, e é isso que nós vamos fazer daqui para diante. Né? Mais especificamente, nós vamos estar interessados na solubilidade ou no fato de o grupo de permutações ser ou não ser solúvel. Essa é a grande proposta dessa aula. Né? É descobrir quando que o grupo de permutações, quando ele é solúvel. O grupo de permutações são os SNs mesmo, tá? Aqueles que você já está habituado, que você já deve ter estudado em outro curso. Tá? E por que que isso é relevante? Por que que nós estudamos esse tipo de grupos? É porque quando você considera, por exemplo, o grupo de Galois de um polinômio, nó- nós já falamos sobre isso, né, em algumas aulas anteriores, né? O grupo de Galois de um polinômio, o polinômio tem coeficientes num certo corpo, né? Então você pega o corpo de decomposição desse polinômio, e aí você tem uma extensão de corpos, né? A essa extensão de corpos você atribui um grupo de Galois. Esse grupo de Galois vem a ser o grupo de Galois do polinômio em questão. Tá? Então nós já fizemos isso. Então a cada polinômio, ou a cada equação, a cada polinômio, né, você associa um grupo. Tá? É, esse grupo, você vai perguntar se esse grupo é ou não é solúvel via a definição que nós vamos apresentar hoje. Então, voltando, o que os SNs têm a ver com isso? Né? É porque cada K-automorfismo ele permuta as raízes de um polinômio. Né? Então, dali, a partir de um K-automorfismo, ou seja, a partir de um elemento de um grupo de Galois, você tem, você tem você pode construir um elemento ou uma permutação do conjunto das raízes. Né? Então, você tem, a partir de um automorfismo, a partir de um K-automorfismo, você tem, então, uma permutação de algum SN. Tá? E esse SN, o SN, ele depende do número de raízes do seu polinômio no corpo de decomposição, no seu corpo de decomposição. Então, essa é mais ou menos a ideia. Espero que tenha ficado mais ou menos claro, né? Mas aí é aí que vai entrar os grupos solúveis, né? E aí nós precisamos saber o que vem a ser os grupos solúveis, né? O Galois não falou em grupos solúveis quando ele criou essa teoria. Na verdade, eu não sei, mas eu até acho que ele. Tá, tudo bem. É que eu acho que grupos solúveis deveriam ser chamados de grupos de Galois, porque basicamente passa por ali. Mas eu entendo o nome, né? Grupos solúveis tem a ver com solubilidade de uma equação por radicais, né? Então esse nome faz sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse estudo de grupos solúveis, ele surgiu a partir dessa teoria de Galois. Então foi a partir dele
que abriu-se um caminho, abriu-se um leque para o estudo de um novo tipo de grupos, que são esses grupos solúveis, né? Eu, na minha dissertação de mestrado, por exemplo, que eu fiz na UEM, sob orientação da Irene, nós estudamos grupos solúveis, né? Então, ainda há pessoas que procuram determinar grupos solúveis, né? Ou seja, não é um assunto morto, é isso que eu quero dizer para vocês, né? Bom, vamos lá, vamos começar então. Definir então os objetivos, né? Que é definir e provar algumas propriedades de grupos solúveis, né? E como eu já falei nessa introdução ali de quase 6 minutos, a solubilidade de uma equação por radicais ela vai estar diretamente relacionada ao grupo de Galois, do polinômio que representa essa equação, né? Então, dado uma equação, você tem um polinômio associado, a esse polinômio você tem um grupo de Galois associado, né? E aí nós vamos perguntar o que esse grupo de Galois tem que ter para que a equação seja solúvel por radicais, tá? Como eu já disse, né, a propriedade que esse grupo de Galois vai ter que ter, ou se tiver, né, ser solúvel, né? Então vai depender dele ser ou não ser solúvel. Então vamos à definição do que vem a ser um grupo solúvel, né? Então o grupo G ele é solúvel se você consegue uma cadeia finita de subgrupos desse tipo aqui. G0 você toma como uma identidade, o grupo formado só pelo elemento neutro, né? Isso tem que estar contido num subgrupo G1, que tem que estar contido num subgrupo G2, etc., que tem que estar contido num subgrupo Gn, e esse último grupo é o G. Então, a sua cadeia ela começa com o ideal que só tem o elemento neutro, e ela termina com o grupo todo. E aqui no meio você tem que ter, então, subgrupos. Tá? Quantos subgrupos? Isso não importa. Não importa. Aliás, só precisa, por essa definição, você só precisa do primeiro e do último. Né? Uma cadeia desse tipo é G0 igual ao elemento neutro e o G1 como sendo o próprio G. Essa seria uma cadeia desse tipo aqui, né? Então, isso tudo vai depender do seu grupo, né? A quantidade de subgrupos aqui é o seu grupo que vai determinar. Alguns vão ter poucos, outros vão ter mais, assim por diante. Tá? Então, para ser um grupo solúvel, tem que existir uma cadeia desse tipo, e você já pode perceber tal que, o que, né? O que tem que satisfazer? A primeira propriedade, cada subgrupo tem que ser normal no seu sucessor. Tá? Então, o G0 tem que ser normal no G1. Isso sempre vai acontecer, porque é a identidade. Né? Então, o G0 vai ter que ser normal no G1. O G1 tem que ser normal no G2, que é normal no G3, etc. Que é normal no Gn-1, que é normal no Gn, que é igual a G. Tá? Então, em cada contingência aqui, essas contingências elas têm que ser mais do que contingências, né? Elas têm que ser normais. Então, não basta uma cadeia de subgrupos. Você tem que ter uma cadeia de subgrupos onde um é normal no outro. E o quociente, cada quociente possível aqui, cada quociente possível não. Cada quociente do tipo GI mais 1 sobre GI tem que ser um grupo abeliano. Tá? Então, essa vem a ser a definição de grupo solúvel. Então, você precisa de uma cadeia de subgrupos normais, né, onde cada GI mais 1 quocientado por GI tem que ser abeliano. Então, G1 quocientado por G0 tem que ser abeliano. Ou seja, o primeiro elemento da sua cadeia já tem que ser abeliano, para começar, né? Porque G1 quocientado por G0 vai dar o próprio G1. Né? Então, esse elemento aqui, o G1, ele automaticamente já tem que nascer abeliano, né? O G2 quocientado por G1 tem que ser abeliano também. E assim por diante. Cada um desses quocientes tem que ser abeliano. Uma coisa importante a se notar no item 1 é que o item 1 não está pedindo que cada GI seja normal no GN. Por quê? Porque GI tem que ser normal no GI mais 1. Tá? E isso não implica que o GI vai ser normal em G. Então isso não precisa acontecer. Os subgrupos aqui eles não precisam ser normais no G. Eles têm que ser normais, como um está contido no outro, né? Então cada um tem que ser normal no seu sucessor. Não precisa ser no grupo todo. Embora os GIs aqui eles sejam subgrupos do G, eles são subgrupos de G, mas um é normal no outro. E não necessariamente no grupo maior. Tá certo?
exceto o Gn-1. O Gn-1 não, ele tem que ser, como o Gn-1 tem que ser normal no Gn, e o Gn é o próprio G, então o Gn-1 ele vai acabar sendo normal no G, certo? Então, para você começar uma cadeia, para você mostrar que um grupo é solúvel, né? Então você precisa encontrar uma cadeia desse tipo aqui, que satisfaz essas duas propriedades, né? Então, para começar a sua cadeia, o G0 sempre vai ser a identidade e o G1 sempre vai ter que ser abeliano por causa desse item 2 aqui. E o Gn-1 vai acabar sendo normal no Gn, que é o próprio G. Então, ela começa com a identidade, termina com o grupo todo. O primeiro grupo G1 aqui, esse grupo G1 tem que ser abeliano e o penúltimo aqui ele tem que ser normal no G. Então, precisa começar com uma cadeia desse tipo. Vamos a alguns exemplos. O exemplo mais trivial possível é o grupo ser abeliano, né? Todo grupo abeliano ele é solúvel. Por quê? Porque basta você pegar essa cadeia aqui, ó, né? Essa cadeia satisfaz a definição, né? Então, esse daqui é o G0 e esse aqui é o G1. Tá? Então, nesse caso, o N é 1. Né? Lembra que eu falei para você que o tamanho da cadeia vai depender de quem é o seu grupo? Né? Então, para grupo abeliano, o N pode ser 1. Então, G0 e G1. Você faz o quociente de G pelo elemento neutro, isso vai dar um grupo abeliano, né, porque o próprio G é abeliano, e aí você tem a solubilidade. Então, esse é o tipo mais elementar, vamos dizer assim, de grupo solúvel. E aí você já pode começar a pensar, você fala assim, putz, mas então existe uma grande gama de grupos solúveis? Sim, existe uma grande gama de grupos solúveis que são justamente os grupos abelianos, que são muitos, né, são vários. O S3 ele é solúvel, e vamos mostrar então por que ele é solúvel. Então, para isso, vamos considerar o G1 como sendo o subgrupo gerado pelo 3 ciclo 1, 2, 3. Tá? E aí nós temos a seguinte sequência, né? Nós temos o G0, que é a identidade, né? A identidade do grupo. O G1 é esse sujeito aqui. E o G2, eu não coloquei aqui, mas o G2 é o próprio S3. Tá? Então você tem aqui uma sequência de 3 subgrupos. A identidade, esse G1 que nós acabamos de definir, e o grupo todo. Observe o seguinte, a ordem do G1 ele é 3, porque esse aqui é um 3 ciclo, né? Então a ordem desse 3 ciclo é 3, portanto, o subgrupo gerado por ele tem ordem 3. Esse quociente aqui de G por G1, ou seja, o S3 quocientado pelo G1, isso vai ser 2 esse quociente aqui, né? Ou seja, S3 ou G quocientado por G1 ele tem ordem 2, né? Ou seja, o G1, se você quiser, o G1 ele tem índice 2. E como ele tem índice 2, tem um resultado lá do teoria de Galois que fala que se o subgrupo tem índice 2, ele é normal. Então, o G1 de fato ele é normal no G. Mais ainda, o G1 ele é abeliano, tá? Porque ele é cíclico. Esse quociente aqui, o G quocientado por G2, ele também é abeliano, porque ele tem ordem prima. Então, esse quociente aqui tem ordem 2, né? Então, é prima, é cíclico, abeliano. Tá? E, portanto, nós temos, então, essa cadeia aqui de subgrupos normais. Né? Cada quociente aqui, G1 quocientado pela identidade e o S3 quocientado por G1, eles são abelianos e, portanto, você tem um grupo solúvel. Na aula passada, nós calculamos o grupo de Galois dessa extensão aqui, ó, né? Que é raiz quarta de 2i. Nós mostramos que o grupo de Galois ele é dado... Eu estou usando aqui a mesma notação que nós usamos lá na aula 13, tá? Que foi a aula anterior. A mesma notação. Tá? Sigma, lembra do sigma e do tal? Eu não vou saber agora, não vou lembrar de cabeça o que a sigma e o que a tal faziam, né? Mas basta você dar uma olhada lá. Mas nós caracterizamos lá o grupo de Galois, né? O grupo de Galois dessa extensão, nós vimos que ele é gerado pelo sigma e pelo tal, que estão sujeitos a essas 3 relações aqui. E isso dá exatamente o D8. Então, aquele grupo de Galois dava o D8. E nós vamos mostrar agora que esse grupo ele é solúvel. Como é que nós vamos mostrar isso? Então, nós precisamos encontrar uma cadeia. Né? Essa cadeia, você pode encontrar ela por investigação. Eu não vou ficar investigando aqui com vocês, porque senão isso demanda muito tempo. Mas é literalmente
é literalmente investigação, né? Você encontrar a sua cadeia apropriada. É por investigação, não tem jeito, né? O que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior nós definimos então um subgrupo que nós chamamos de subgrupo S, né? Ele é formado pela identidade, pela sigma quadrada e pela sigma ao cubo, né? E nós vimos que isso é um subgrupo normal daqui. Nós vimos lá que isso acabava sendo um subgrupo normal. Usamos inclusive a correspondência o teorema de Galois para mostrar que isso daqui era um subgrupo normal, né? E aí nós temos essa pequena cadeia aqui, ó, né? A identidade é normal no S. Você pode perceber que o S, lembra que eu falei para você? Logo depois da identidade, o primeiro grupo depois da identidade, ele tem que ser abeliano. Então você já tem que começar com um grupo abeliano. Então, quando você vai montar a sua cadeia para mostrar que um subgrupo é solúvel, esse G1 ali que você define, ele já tem que ser abeliano. Então, não adianta você pegar qualquer um. Então, você já tem que começar com eles abelianos, né? Os abelianos mais comuns são os cíclicos, né? Então, por isso que nós pegamos esse subgrupo cíclico aqui. Porque ele já é, como ele é cíclico, então ele já é abeliano. Então, esse sujeito aqui, ó, aqui, esse quociente já vai ser um grupo abeliano. Esse S, nós mostramos, né, ele também é normal no grupo de Galois, então você tem essa pequena cadeia aqui. Observe o seguinte, ó, esse grupo, o grupo de Galois, ele tem ordem 8, e o subgrupo S, ele tem ordem 4. Então o quociente vai ter ordem 2. Como o quociente tem ordem 2, que é um número primo, então ele também vai ser abeliano. Tá? E é exatamente o que está escrito aqui. Esse cara é abeliano porque o S é cíclico, e esse quociente ele é abeliano porque ele tem ordem 2. Certo? Só lembrando a vocês que todo grupo de ordem menor que 5 é abeliano. Isso. Todo grupo de... Exatamente, isso mesmo. Como tem ordem 2, ele também vai acabar sendo cíclico, então ele é muito abeliano. Bom, então nós já mostramos aqui o S3, nós já mostramos que o D8 ele é abeliano, né? Desculpa, ele é solúvel. Então você pode observar agora que além dos grupos abelianos, há outros grupos que não são abelianos e que são solúveis, né? Então esse rol, né, de subgrupos solúveis, ele está aumentando para a gente. E o S4 também é solúvel. Nós vamos mostrar agora que o S4 é solúvel. Para mostrar que o S4 é solúvel, nós precisamos de uma cadeia um pouquinho maior do que aquela que nós estávamos acostumados. Né? De 2 exemplos anteriores, precisávamos de uma cadeia apenas de 3 subgrupos. Agora nós vamos precisar de uma cadeia de 4 subgrupos. Né? A identidade, o K, o A4 e o S4. Quem é esse K? Esse K é esse grupo formado por esses 4 elementos aqui. Ele é chamado grupo de Klein. Depois você pode dar uma pesquisada na internet, coloca lá, grupo de Klein. Escreve Klein. Lê esse Klein. E esse subgrupo aqui é isomórfico ao Z2 cartesiano Z2. Tá? Então, ele é formado por esses 4 elementos aqui. Esse sujeito, ele é normal no A4. Né? Aqui eu coloquei A3, é o grupo alternado de 12 elementos, aqui é o A4, tá? Esse A4 aqui denota o grupo alternado de 12 elementos, né? Que é o subgrupo das permutações pares, né? E aí nós temos o seguinte, ó. O K quocientado pela identidade é o próprio K, ele tem ordem 4, então ele é abeliano, né? Grupos de ordem menor do que 5 são abelianos. Esse quociente aqui, ó, o A4 ele tem ordem 12, o K tem ordem 4, então o quociente tem ordem 3, também é abeliano. O S4 quocientado pelo A4 ele vai ter ordem 2, né? E, portanto, ele também vai ser abeliano. Então, nós temos uma cadeia de subgrupos normais, um normal dentro do outro, de modo que os quocientes, os respectivos quocientes, eles são abelianos. E, portanto, então, nós temos que o S4 é um grupo solúvel. Ou seja, mais um grupo não abeliano que é solúvel. Né? Então, temos uma gama boa aqui de exemplos. Né? Um pequeno exercício para vocês é o seguinte, isso aqui vai enriquecer ainda mais vocês com exemplos, se você preferir, né? Que diz o seguinte, se você tem H um subgrupo de G e N um subgrupo normal, então, se o G é solúvel, o subgrupo também vai ser solúvel. Ou seja,
subgrupos de um grupo solúvel continua sendo um grupo solúvel. Se o G é solúvel, então o quociente também vai ser solúvel. Isso também é uma propriedade interessante. Então, subgrupo de grupo solúvel é solúvel e quocientes de grupos solúveis também acabam sendo solúveis. Né? E agora, se o N é solúvel, ou seja, se você tem um subgrupo normal que é solúvel, se o quociente é solúvel, então o grupo em questão é solúvel. Ou seja, se N é solúvel, o G quocientado por N é solúvel, então o G ele acaba sendo solúvel. Né? Então, é um exercício, ele está demonstrado na maioria dos livros que trata sobre subgrupos solúveis. Né? São propriedades bastante bem conhecidas no mundo dos grupos, né? Especialmente dos grupos solúveis. Qualquer livro você pode encontrar a demonstração, caso você não consiga fazer esse exercício. Tá? Como eu não sei se vocês viram a definição de grupo simples, eu vou trazer porque ela é extremamente simples. Tá? Então, um grupo ele é dito simples e os seus únicos subgrupos normais são os subgrupos triviais. Eu não estou dizendo aqui que um grupo simples só precisa ter subgrupos triviais. Eu estou dizendo que um grupo é simples se os seus únicos subgrupos normais são os triviais, ou seja, a identidade e o grupo todo. Ele pode ter vários subgrupos, mas normais só pode ter dois para ser simples, né? Que é a identidade e o grupo todo. Nós sabemos do teorema de Lagrange que todo grupo de ordem prima ele tem apenas dois subgrupos. Então, os grupos de ordem prima só tem dois subgrupos. Como eles só têm subgrupos, só tem dois subgrupos, então eles só podem ser os únicos subgrupos normais. Portanto, esses grupos são simples. Eles são muito mais do que simples. Eles só têm dois subgrupos. Então, subgrupos normais também só tem dois. Esses grupos eles também são abelianos, porque eles têm ordem prima, né? Então eles são cíclicos. Então eles são abelianos, se são abelianos eles são solúveis. Né? Então todo grupo de ordem prima é simples e é solúvel. E esses são os únicos grupos solúveis e simples, que é o que nós vamos mostrar agora. Então um grupo é simples e solúvel, somente se ele tem ordem prima. Esse é um pequeno lema que nós vamos mostrar, que nós vamos usar daqui a pouquinho. Tá? Então fique com esse lema na sua cabeça. Um grupo é simples e solúvel, somente se ele tem ordem prima. Eu vou combinar uma coisa aqui com vocês, eu vou mostrar uma implicação e vocês mostram a outra. Eu vou mostrar o seguinte, se ele tem ordem prima, então ele é simples e solúvel. É claro que você pode querer me bater, mas você não vai conseguir me bater, porque eu estou longe de você, né, fisicamente. Mas essa é a implicação trivial, né? Ela já está feita nessa observação aqui, né? Se o seu grupo tem ordem prima, só tem dois subgrupos. Se só tem dois subgrupos, só tem dois subgrupos normais, portanto é simples. Se ele tem ordem prima, ele é abeliano. Se é abeliano, é solúvel. Então a implicação da direita para a esquerda está feita. Então pronto, eu fiz a minha parte, agora o resto é com você. Estou brincando. Vamos mostrar então agora que se um grupo é simples e solúvel, então ele tem que ter ordem prima. Então vamos lá. Então vamos considerar G um grupo que seja simples e seja solúvel. Né? Como ele é simples, os únicos subgrupos normais são os triviais. Tá? Como ele é solúvel, a única cadeia, ele é solúvel, ele só tem dois subgrupos normais, né? E a cadeia que satisfaz a definição de solubilidade é essa daqui. Então, essa daqui é a cadeia que satisfaz a condição de solubilidade. Por que você não pode encontrar outra? Você não consegue encontrar outra porque o G você não vai encontrar entre o grupo formado pelo elemento neutro e o G, você não vai encontrar nenhum subgrupo normal. Lembra aquele Gn-1? Aquele Gn-1 ele tem que ser normal no G. O G1 tem que ser abeliano, lembra? O G1 tem que ser abeliano e o Gn-1 tem que ser normal no G. Mas esse Gn-1 ele não existe. A menos do elemento neutro, a menos que ele seja o elemento neutro,
ou seja, o grupo todo. Né? Então, essa daqui é a única cadeia que satisfaz a condição de solubilidade. E tem uma, porque ele é solúvel. E, portanto, esse quociente aqui, ele acaba sendo abeliano, ele tem que ser abeliano pela definição de solúvel, e, portanto, o G, ele é abeliano. Tá? Então, nós temos um grupo simples e solúvel, ele obrigatoriamente tem que ser abeliano. Agora, como esse grupo ele é abeliano, todos os subgrupos são normais. Mas o G não possui subgrupos. Está escrito aqui. Como todos os subgrupos são normais, temos que G não possui subgrupos não triviais. Claro, além de não ter subgrupos normais além dos triviais, ele não pode ter nenhum outro subgrupo. Por quê? Porque como ele é abeliano, se ele tivesse um outro subgrupo, ele acabaria sendo normal, o que não pode acontecer. Então, por isso que o G ele só possui dois subgrupos que são os triviais. Um grupo que só tem dois subgrupos, que são os grupos triviais, os subgrupos triviais, ele obrigatoriamente tem que ter ordem prima. Por que ele tem que ter ordem prima? Porque se a ordem dele fosse composta, existiria um primo que dividiria a ordem desse grupo. Agora, se você tem um número primo que divide a ordem do grupo, o teorema de Cauchy fala o seguinte: existe um subgrupo não trivial cuja ordem é esse primo. E aí você teria um subgrupo não trivial dentro do seu grupo. Não pode. Ele não tem subgrupos além dos triviais. E por isso o G tem que obrigatoriamente ter ordem prima. Ele não pode ter ordem composta, então ele tem que ter ordem prima. E era o que a gente queria mostrar. Então mostramos a ida e mostramos a volta. Um pequeno lema que vocês viram lá na disciplina de grupos de anéis é que se o n for maior ou igual a 5, então o AN é simples. Talvez o professor não tenha falado para vocês em grupos simples, mas ele deve ter mostrado, possivelmente ele mostrou, que o AN ele não tem o AN ele não tem subgrupos além dos triviais, para n maior ou igual a 5. Para n igual a 4, nós vimos que tem lá o K, né? Então, o AN lá ele não é simples para o n igual a 4. Mas para n maior ou igual a 5, o AN ele é simples. Tá? Ele não tem subgrupos normais além dos triviais. Tá? E aí nós temos um corolário que se o n for maior ou igual a 5, então o SN ele não é solúvel. Por que ele não é solúvel? Porque se ele fosse solúvel, como o AN é subgrupo do SN, então o AN também seria solúvel. Se o SN é solúvel, o AN também acaba sendo solúvel. Isso pelo exercício que nós acabamos de ver, né? Subgrupo de um grupo solúvel acaba sendo um grupo solúvel também. Então o AN obrigatoriamente teria que ser um grupo solúvel. Como o N é maior ou igual a 5, o que diz o lema anterior? Que o AN é um grupo simples, pelo lema, por esse lema aqui, né? Por esse lema, o AN é simples e solúvel. Então, o AN ele é simples, acabamos de dizer que ele é solúvel, então ele é simples e solúvel. O que diz o lema anterior? Que o AN tem que ter ordem prima. Se o N for maior ou igual a 5, a ordem do AN é N fatorial sobre 2, isso não é um número primo para o N maior ou igual a 5. Então, o SN não pode ser solúvel. E se ele for solúvel, chegamos num absurdo. Tá certo? Então, isso mostra que, de fato, os SNs, para N's maiores do que 5, eles não podem ser solúveis. Tá certo? Se o SN for solúvel, o AN vai ser solúvel, mas para N maior ou igual a 5, o AN é simples, e, portanto, o AN é simples e solúvel. Se ele é simples e solúvel, pelo lema que nós acabamos de mostrar, o AN tem que ter ordem prima. A ordem do AN é N fatorial sobre 2. Isso não é um número primo para N maior ou igual a 5. Então, o SN ele não pode ser solúvel. Para N maior ou igual a 5. Então, como você pode ter percebido, nós chegamos aqui no slide 10 de 10. Né? Com isso, então, nós encerramos essa aula. E foi uma aula bem curta, né?
30 minutos, que era mais para recapitular mesmo a ideia de grupo, né? Fazer uma pequena recordação aqui da teoria de grupos. Nós usamos alguns resultados que nós não mostramos, porque provavelmente não, certamente vocês já viram em outros cursos, né? Que é, por exemplo, o teorema de Lagrange e o teorema de Cauchy, né? Outros resultados sobre teoria de grupos que nós eventualmente vamos usar, possivelmente nós vamos usar, como, por exemplo, os teoremas de Silo, né? Os teoremas de Silo também são bastante importantes, porque eles nos ajudam a decidir se um grupo tem subgrupos normais, né? Então, se tem ou não tem, né? Ou se tem ou se pode ter, né? Coisas assim, né? Então, os subgrupos de Silo eles também são importantes para encontrarmos subgrupos e também para encontrarmos subgrupos normais, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, então. Espero que vocês tenham curtido e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Tá? Então, um abraço a todos.